Eleições Municipais 2024. Sabatinas com candidatas e candidatos à Prefeitura de Botucatu no primeiro jornal da Prever FM. Entrevista. Agora são 7h14, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e a nossa sequência de sabatinas com os postulantes à Prefeitura Municipal de Botucatu. Hoje é o dia de nós recebermos o candidato Fábio Leite. E eu gostaria, Fábio, que começando o nosso bate-papo, a nossa sabatina, você se apresentasse mais uma vez aos ouvintes da Prever FM. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, amigos da Rádio Prever FM, do primeiro jornal. Um prazer estar aqui mais uma vez. E mais importante ainda para esse momento democrático, né? Estamos a 11 dias das eleições, então conversas, bate-papos, sabatinas como essa são importantes para que o nosso eleitor, o nosso cidadão, conheçam as pessoas que estão se postulando aí ao cargo de prefeito, vice e vereador. Eu sou Fábio Leite, tenho 46 anos, sou um botucatuense, nascido aqui nessa terra que eu tanto amo, filho de servidores públicos estaduais, meu pai é o Celcinho da Unesp, minha mãe é a Jurema, aposentada da CESP. Sou casado com uma botucatuense, a Marcela, meu Porto Seguro. Sou pai do Frederico, de 12 anos, da Catarina, de 10 anos. E tive a honra e a oportunidade de estar à frente dessa gestão pública municipal com o Pardini por quase 8 anos. Fui secretário de administração, secretário de governo, secretário da Fazenda. E tenho contato e tive contato com esses grandes projetos que foram desenvolvidos em Botucatu nesses últimos anos. Tive a honra também, recentemente, e sei que é um tema da sabatina, de ter ao meu lado o Dr. André Spadaro, o vice da minha chapa, com quem a gente vai caminhar, se Deus quiser, juntos nos próximos 4 anos. Legal. Bom, 7h15, vamos começar então a nossa sabatina com o primeiro tema a ser questionado aqui para que o candidato Fábio Leite responda. Meio ambiente e sustentabilidade. É um tema do momento, é um tema realmente bastante importante, Fábio. Vamos lá. Obrigado pela pergunta. O que eu tenho dito em todas as oportunidades, nos programas de rádio, nas entrevistas, nas sabatinas, é que desenvolvimento econômico não pode e não precisa ser dissociado da questão do meio ambiente e da questão da sustentabilidade. Nós trataremos aí em blocos seguintes a questão do desenvolvimento da cidade cultural, esportivo, turístico, industrial, comercial, e todas essas ações têm essa vertente com a questão do meio ambiente. Não preciso exemplificar, não preciso enumerar o momento que a gente vive na humanidade, dessa questão da crise climática, temperatura, etc. E lá atrás, nas escolas, nós aprendemos que a questão da arborização, a questão das árvores, ela é importante por 3 questões. O embelezamento do local, a questão da manutenção da temperatura, acho que me caiu meu microfone, a manutenção da temperatura e também a questão da drenagem urbana. Então, o primeiro grande projeto, a primeira grande vertente que a gente tem no nosso plano de governo é um grande projeto de arborização urbana em parceria com a Unesp, em parceria com a universidade, para que a gente transforme o Botucatu num grande pulmão. Na sequência disso, a ampliação das unidades de conservação. E eu dou exemplos. Nós temos uma unidade de conservação lá na Cascata da Marta, um programa sensacional, um projeto extraordinário, inclusive de formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E o segundo grande ponto que nós temos no nosso plano de governo é dar sequência a essas unidades de conservação, e a próxima vai ser a floresta estadual. Essa floresta, essa beleza que a gente recebeu do governo do estado, ela vai ser tratada e vai ser transformada numa unidade de conservação. Aonde vai ser? Ali próximo ao Cantídio. Tá. Sabe, ali naquela região ali, eu não vou falar o nome da empresa, mas aquela região ali da cidade. E eu tenho dito, né, nós tivemos também a oportunidade de ter em Botucatu um dos maiores programas da história da nossa cidade, que foi a Represa do Rio Pardo, que também é exemplificada como um programa e um projeto de meio ambiente e segurança hídrica. Segurança hídrica porque vai fazer ali a captação do Rio Pardo, né, a captação da água do Rio Pardo, para garantir a segurança hídrica de Botucatu, não só do cidadão quanto das empresas, por décadas, mas também foi um programa gigantesco de recuperação ambiental. Por óbvio que a legislação determina que isso aconteça, mas é importante a gente ter alguns dados, né? Naquela região, Márcio, foram suprimidos 35,5 hectares. Isso equivale a mais ou menos 74 mil árvores. E foram repostas, foram replantados 126 hectares, aproximadamente 210 mil árvores foram replantadas. Então esse é um exemplo de quem já participou do governo, de quem já teve as mãos num projeto ambiental, num projeto de meio ambiente, e é com essa pegada, é com essa forma de organizar a cidade que eu e o Dr. André vamos tocar. Perfeito.
7h18, vamos ao segundo tema. Hoje conversando com o candidato Fábio Leite no primeiro jornal, sabatina do primeiro jornal, aqui na Prevera FM. O tema saúde é um tema fundamental que tem que estar presente em qualquer sabatina, em qualquer debate. Perfeito, Márcio. Te agradeço também mais uma vez a questão. Eu tenho dito nas conversas, tenho dito nas entrevistas, que esse momento para o nosso eleitor ele é muito importante para, de fato, conhecer os candidatos. E nesse momento de conhecimento dos candidatos, é importante resgatar um pouco da história de cada nome. Aquilo que cada candidato, aquilo que cada pessoa que se postula ao cargo de prefeito, ao cargo de vereador, fez pela nossa cidade. O nosso plano de governo está muito fundamentado na continuidade desse programa que começou lá atrás com o João Cury, 16 anos atrás, que depois passou o bastão para o Pardini. O Pardini tem feito essa gestão maravilhosa da nossa cidade. Por que eu digo isso? A gente inaugurou, nesses últimos 7 anos e meio, quase 8 anos de gestão Pardini, 5 novas unidades de saúde. Nós inauguramos 10 pontos de atendimento noturnos em Botucatu. Ampliamos a equipe do SAMU. Fizemos, e não preciso dizer, mais uma vez, pelo meu vice, o maior programa de atendimento à Covid do mundo, com a questão da vacinação em massa. E por que eu trago esses dados? Porque em função dessas ações, desses investimentos, que Botucatu foi o ganhador, em 2023, do prêmio BAN de Cidades Excelentes, vocês veicularam aqui, inclusive, no nível regional. Por que eu dou esse pano de fundo? Porque é nessa mesma linha que a gente segue com a saúde de Botucatu. É uma questão resolvida? É uma saúde perfeita? Não. A gente sabe dos desafios que tem, e esses desafios vão ser enquadrados e encarados pela Prefeitura em parceria com a HC, em parceria com a Unesp, em parceria com todas essas atividades, essas entidades. A primeira grande missão do nosso plano de governo é reorganizar os postos de saúde. Por que reorganizar? Botucatu é uma cidade que, graças a Deus, tem crescido. Se a gente pegar, por exemplo, a região de Rubião, uma região que agora tem o Vida Nova 1, o Vida Nova 2, que sobrecarregou aquela unidade de saúde. É um exemplo de unidade que tem que ser reformatada. A unidade do Marajoara, uma região sul de Botucatu, o crescimento por conta do Santa Maria, Maria Luísa, Jardim do Bosque, para todos, sobrecarregou, apesar de ter a unidade ali no Maria Luísa, você sobrecarregou a unidade do Marajoara também. Então, o primeiro ponto é essa reorganização dos postos de saúde. Segundo é embarcar tecnologia em todas as unidades, telemedicina. Para substituir médico e enfermeiro? Não, muito pelo contrário. Para dar suporte aos profissionais de saúde com equipamentos e com tecnologias modernas para dar mais fluidez ao atendimento, mais rapidez ao atendimento e também embarcar exames, diagnósticos. E a terceira grande missão nossa é a inauguração do Hospital do Bairro. Um hospital que ficou fechado por quase 20 anos na nossa cidade, inclusive tem poucos candidatos que estão tentando se apropriar, inclusive, desse projeto. Esse mérito cabe ao prefeito Pardini, que teve a coragem de colocar naquele hospital 47 milhões de reais. E a nossa missão, minha e do Dr. André, é abrir esse hospital a partir de janeiro. E esse hospital vai servir para 2 coisas principais. Cirurgias eletivas, que hoje a gente tem dificuldade de fazer no complexo HC, no AME, e também para desafogar os postos de saúde. Nós temos 57 leitos que vão ser usados para o cidadão botucatuense. Só para, rapidamente, a questão do hospital, da unidade de pediatria, né? Ter sido transferido para a Unesp, causou uma certa polêmica na população e tudo mais. Rapidamente, até ainda no tema saúde, que você pudesse responder rapidamente sobre esse assunto. A obra do Hospital do Bairro tem a previsão de que o pronto-socorro infantil volte para essa unidade. Mas eu tenho dito em todas as reuniões, de uma forma muito transparente e objetiva com a população, é o seguinte: é uma decisão que não é simples de ser tomada. O hospital está preparado para receber novamente o pronto-socorro. E por que é uma decisão difícil? Hoje, você tem a desvantagem de ter o pronto-socorro numa região mais distante do centro de Botucatu, mas tem a vantagem dele estar cravado dentro de um hospital. Casos graves de crianças estão dentro do HC. A desvantagem de você tê-lo numa região mais centralizada, já que você facilita a questão da mobilidade, é você ter que fazer transferência de casos mais graves. Então essa é a questão que nós estamos avaliando. Eu tenho a sorte de ter um vice que é médico. De qualquer forma, se a opção for retornar, e provavelmente será trazê-lo para o centro da cidade, a gente tem o hospital preparado para isso. Mas essa discussão tem que ser feita de forma mais profunda. Perfeito. Seguindo com os temas da nossa sabatina de hoje, mobilidade, Fábio Leite. Bom, mobilidade é um tema importantíssimo também, que infelizmente no momento eleitoral algumas pessoas simplificam a dimensão do tema e dizem que com soluções muito paliativas a questão se resolve. Importante a gente lembrar que Botucatu é uma cidade de quase 170 anos, cujo maior investimento em infraestrutura de mobilidade é o elevado Bento Natel.
Depois de muitos anos, o segundo grande projeto de mobilidade foi a interligação entre o Jardim Paraíso e a Zona Leste de Botucatu. Por que eu estou dizendo isso? As ações de fiscalização, as ações de sinalização, mudanças de algumas vias, elas têm impacto muito pontual. Elas serão feitas, mas elas têm impactos muito localizados. Para a questão da mobilidade em Botucatu, tem duas estratégias fundamentais. Seja quem for o prefeito, eu torço que sejamos eu e o Dr. André. A primeira delas é a interligação entre bairros. A prefeitura precisa continuar fazendo as interligações e eu dou exemplos. A interligação, por exemplo, do Santa Elisa com a Vila São Benedito, as interligações ali da Rangel Pestana, antiga Rua do Sapo, com o Comerciários, aquelas pontes sobre a via do Lava-Pés, a interligação, por exemplo, do Distrito 4 com o Bem-TV. Então, a interligação, ontem estivemos lá, daquela região do Ouro Verde, também com o Bem-TV. Então, essas interligações permitem que as pessoas deixem de circular tanto na região central e comecem a adotar vias mais periféricas. E a segunda grande estrutura é a continuidade do nosso anel viário. Mencionei aqui no início da resposta a ligação que foi feita da Vila dos Lavradores, do Jardim Paraíso com a Zona Leste, o Cachoeirinha, aquela ponte, aquela é a primeira etapa do nosso anel viário. E esse anel viário agora precisa ter continuidade, gestão por gestão, prefeito ou prefeita na sequência dos outros. O segundo grande trecho do anel viário é interligando aquela região do Cachoeirinha até atrás do ginásio municipal, Rafael Serra. Não é uma obra de engenharia simples, porque você tem ali próximo a... Posso falar o nome de uma capela? Não tem problema? Pode ser. Próximo ali à Capela Santo Antônio, você tem um trecho ali que inclusive vai ter que passar sobre um pasto, tem declive. Então é um trecho de engenharia interessante, mas tem que ter continuidade. A terceira etapa do anel viário, conectar aquela região da Rafael Serra, a pontinha da Rafael Serra, passando pelo Comerciários até a Rondon. Então a mobilidade urbana, por óbvio, que as questões pontuais funcionam localmente, mas a estrutura de interligação entre bairros e do nosso anel viário, a continuidade do anel viário, tem que seguir. Acreditar que agora na via dos Lava-Pés você vai fazer marginais, isso é economicamente inviável. Eu não vou nem falar do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista de engenharia, que é uma área absolutamente adensada, como que você faz a desapropriação. Então esse é o caminho que a gente segue no nosso plano de governo para a questão da mobilidade. Perfeito, candidato. Mais um tema aqui na nossa sabatina, na Previra FM, meu vice, minha vice. E esse talvez tenha sido o assunto mais comentado, principalmente no dia 5 de agosto, quando foi o último dia de convenções sendo realizadas, quando surpreendentemente chegou a notícia na cidade que André Spadaro e Fábio Leite estavam juntos e até então estavam correndo por caminhos separados. Eu gostaria que você explicasse o meu vice, André Spadaro. O meu vice é o meu orgulho hoje, assim como eu tenho orgulho de estar e ter feito parte desse time do Pardini. E eu conto a história verdadeira para a população. Estivemos juntos e a palavra que eu tenho usado sempre que sou perguntado é: nós nos reunimos. Nós estivemos juntos durante 6 anos e meio, o Queco, o Dr. André, eu carinhosamente chamo de Queco, esteve conosco na prefeitura por 6 anos e meio. Foi um dos grandes responsáveis pela questão da Covid, como eu falei aqui, da vacinação em massa. Então nós trabalhamos e compartilhamos as alegrias, as tristezas durante 6 anos e meio. Por uma questão partidária, estratégias políticas e de partidos, por alguns meses, 2, 3, 4 meses, estivemos em pré-candidaturas separadas. E tive a honra de que no final dessas pré-candidaturas a gente pudesse unificar essas chapas e tê-lo como vice. Além de um ser humano extraordinário, um amigo de primeiríssima linha, é um profissional absolutamente gabaritado para seguir junto comigo todos esses projetos que tiveram início mais uma vez na época do João e tiveram continuidade e ampliação durante o Pardini. A ideia é que a gente trabalhe juntos, né? Tenho dito desde o começo, em todas as entrevistas, acho que até na primeira, quando vim conhecer vocês, o que eu dizia da questão do vice é o seguinte: a importância do vice é de que não seja uma figura decorativa. Tem que ser um vice atuante, como nós tivemos a sorte de ter alguns já no nosso passado, o próprio André Pérez agora com o Pardini, mas é importante que seja um vice atuante, usando especialmente conhecimento. Tratamos aqui o bloco da saúde, melhor do que quem eu teria como um médico, como um profissional de saúde para discutir questões de saúde no município, que mais uma vez, alguns prezam como se aqui fosse uma catástrofe. Botucatu tem seus desafios, mas é uma cidade extraordinária. É uma cidade belíssima, uma cidade de um povo trabalhador, acolhedor. E é assim que a gente vai seguir. Então eu tive a oportunidade, a honra
de ter o Dr. André como vice da minha chapa, da nossa chapa, e é assim que a gente vai seguir com esses projetos, com todos esses temas desafiadores que a gente tem. A gente pega uma cidade muito bem arrumada, mas com desafios também grandes. E ele tem esse tamanho para me ajudar a contribuir com todo esse projeto de crescimento ou de continuidade de crescimento de Botucatu. Se você vencer a eleição, a Secretaria de Saúde vai ser com André Spadaro? Essa é uma pergunta também importante, Márcio, e eu tenho dito isso com a maior verdade do mundo. Nenhum cargo, eu repito aqui de forma enfática, foi tratado ainda nem por mim nem pelo Dr. André. A gente não ganhou a eleição, nós primeiro temos que ganhar a eleição no dia 6, e se tudo der certo, a gente ganhar a eleição, no dia 7 a gente começa a trabalhar para montar toda a estrutura de governo. Por óbvio que eu tenho mais uma vez a facilidade e a possibilidade de ter uma pessoa como o Dr. André, que já foi secretário de Saúde e encabeçou a vacinação em massa, como potencial nome do Secretaria de Saúde. Mas nem isso nós tratamos. Nós estamos focados em apresentar nosso plano e discutir cidade no melhor sentido da palavra e ganhar as eleições. Isso posto, a gente vira a página, senta numa sala e nós vamos desenhar a melhor estrutura de prefeitura e a mais possível para a próxima gestão. Perfeito. 7h29, mais um tema aqui da sabatina do primeiro jornal da Previra FM, um tema que não pode faltar também, a questão de segurança. Segurança também tem sido talvez um dos pilares de bastante destaque dessa gestão do prefeito Pardini. E mais uma vez, assim como eu fiz com a saúde, eu gosto sempre de dar contexto para que as pessoas entendam a continuidade. Por que o nosso plano de trabalho, o nosso plano de governo segue da forma como nós propusemos. Nesses últimos 7 anos e meio de gestão do prefeito Pardini, que eu fui secretário de Governo, Administração e Fazenda, e o Dr. André, secretário de Saúde, nós chegamos à marca de 150 guardas civis municipais em Botucatu. Quando nós chegamos, tinha aproximadamente 50 ou 60, hoje nós temos 150 GCMs, o que faz que a gente tenha em Botucatu um índice de 1 GCM para cada 1.000 habitantes, que é um indicador do ponto de vista de segurança extraordinário. Criamos, e fui eu, através da Secretaria de Governo, junto com o secretário de Segurança, o Dr. Marcelo Emílio, que encabeçamos o projeto da muralha virtual. Essas câmeras que a gente tem nas entradas da cidade para capturar placas de carro. Nesse momento eleitoral, infelizmente, algumas pessoas, poucas, estão dizendo que é para a gente multar veículos, não tem nada a ver com multa de veículo, isso é para capturar a imagem da segurança para a nossa população. Criamos a Patrulha Maria da Penha para proteção das nossas mulheres, da família vítima de violência. Criamos a Patrulha Escolar. E por que eu trago isso? Porque Botucatu foi reconhecida pelo Anuário de Segurança, não é um dado nosso, como a 2ª cidade mais segura do estado de São Paulo e a 3ª cidade mais segura do Brasil. Por que eu dou esse contexto? Porque é em cima desse pilar, dessa estrutura que foi montada, que a gente vai dar sequência a essa questão, ao nosso plano de governo. Primeiro é ampliar esse conceito da muralha digital para muralhas específicas. Então a gente vai, aproveitando essa tecnologia, criar, por exemplo, a muralha comercial. O que é isso? Câmeras com inteligência instaladas nas principais vias de comércio. Inclusive, vocês estão numa delas aqui. Posso falar? Não tem problema, né? Na Major Mateus, assim como a Rua Amando, assim como a Vital Brasil, assim como a Avenida Santana e Dom Lúcio. Então a gente vai ter a muralha do comércio. Nas regiões mais distantes do centro, as regiões rurais, especialmente a nossa cuesta, uma muralha rural, não só para a proteção do nosso produtor, mas também por conta dos descartes regulares. A nossa cuesta, infelizmente, está sofrendo com a questão do descarte irregular, então a gente vai colocar essa tecnologia de câmeras nesses pontos. A muralha industrial, centros de indústria, como o Distrito 1, como o Distrito 3, como o Distrito 4, terão também o embarque dessa tecnologia. E o segundo ponto é essa continuidade das patrulhas específicas. Falei do comércio e reitero aqui, nós teremos também a patrulha do comércio. Qual que é a ideia? De colocar guardas civis municipais, GCMs, circulando pelas ruas de comércio, não só pelo patrulhamento que fazem, mas também mais presentes nos comércios para evitar pequenos furtos, etc. E a integração das polícias continua. Botucatu hoje tem a belíssima oportunidade de ter polícia militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal integradas. E essa integração, induzida pelo prefeito, induzida pela prefeitura, vai continuar. Perfeito. 7h32, mais um tema na nossa sabatina, é um tema também fundamental, educação. Bacana, esse é um tema que eu tenho tratado bastante nas nossas reuniões e parte desde o desenvolvimento econômico. E parece um absurdo o que eu estou dizendo, né, Márcio? Mas hoje a gente tem em Botucatu, eu diria especialmente na indústria, um déficit de profissionais. A indústria está contratando e a gente precisa oferecer profissionais. E essa formação começa lá atrás.
Nesses últimos 7 anos e meio de gestão Pardini, a gente teve a construção de 9 escolas de tempo integral. Então você tem alguns postulantes ao cargo de prefeito que estão criticando a estrutura da escola em tempo integral e nunca construíram uma escola, não sabem o que é isso. O governo federal em Botucatu não construiu uma escola. As escolas que foram construídas aqui foram com esforço da municipalidade. 9 foram construídas. 7 creches. Botucatu, graças a Deus, é uma cidade que cresce. E essa dimensão das vagas em creche é uma questão dinâmica. Temos que tratar, tem regiões da cidade que existe déficit, falta de vagas em creche, e a gente tem que tratar. Contratamos 379 professores de janeiro de 2017 até 2024. Por que eu digo isso? Porque são esses aspectos que justificam Botucatu ter ganho o prêmio Cidades Excelentes da Band no ano passado, em nível regional, como a cidade mais desenvolvida do ponto de vista de educação. Esses planos continuam. Nosso sonho, meu e do Dr. André, consta do nosso plano de governo, é universalizar esse conceito da escola de tempo integral. Tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2, e aqui cabe uma outra consideração. Não só com esforço público, não só com construção de prédios de escola pela prefeitura, mas também com vínculo com o terceiro setor. Posso falar nome de entidade? Não tem problema? Sim, pode falar. Temos entidades seríssimas em Botucatu, como a FRAP, como Joana de Ângeles, como o ID. Estou dando alguns exemplos, existem várias, né? Como a própria APAI. Então a ideia é que a gente tenha essa universalização do ensino de tempo integral, não só com esforços exclusivos da prefeitura, mas também com esse vínculo, com convênios com o terceiro setor. Nessa mesma medida, reformatar o currículo das escolas de tempo integral. É um conceito que a gente aprendeu e a gente sabe agora que a gente precisa deixar esse currículo mais atrativo para o jovem, mais atrativo para o adolescente, mais atrativo para a criança. Enxertar dentro da educação regular atividades esportivas, culturais, turísticas. Então a ideia é a gente reformatar esse currículo para que a escola seja um local mais interessante. Falei das vagas em creche, a ampliação das vagas em creche continua. Ontem tivemos juntos no Ouro Verde, numa reunião com moradores, e da mesma forma como a prefeitura vai dimensionando postos de saúde em determinados bairros em função do crescimento da população, a mesma coisa acontece com a criação das vagas em creche. Então a ideia, eu tenho dito que o quanto mais nós pudermos ter essa criança, esse jovem, esse adolescente, sob a guarda da escola, no melhor sentido da palavra, melhor. Eles não ficam à mercê, por exemplo, dessas porcarias que a gente tem na rua, né? A ideia nossa é deixar que a escola seja democraticamente, para aqueles que assim entenderem, para os responsáveis que assim entenderem, um local de muito tempo de integração. E a Escola de Tempo Integral contribui com isso. Perfeito. 7h35, mais um tema na nossa sabatina de hoje, vulnerabilidade social. A gente sabe que isso acontece nas grandes cidades e acontece também na nossa cidade de 150 mil habitantes, né, candidato? Perfeito, Márcio. Botucatu, inclusive, comentava na semana passada, numa reunião que tivemos numa entidade, que Botucatu tem sido o centro, inclusive, de transferência de algumas pessoas em vulnerabilidade para o município em função desses indicadores que eu comentei anteriormente. Essa questão da vulnerabilidade social, que é muito latente, surgem as perguntas com exemplo dos pedintes nos faróis, das pessoas em situação de moradia de rua. Aqui é importante deixar claro o seguinte, essa não é uma questão só de segurança. Essa é uma questão de assistência social e segurança pública. Por que eu falo assistência social? Nós criamos nessa gestão do prefeito Pardini, em parceria com a assistência social do município, com o Fundo de Solidariedade do município, com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança, um programa chamado Botucatu em Frente. É um programa que atende, acolhe essas pessoas em vulnerabilidade social. Hoje nós temos 250 pessoas dentro desse programa, 250 famílias, que recebem uma bolsa do município para desenvolver alguns ofícios na zeladoria urbana e também são treinados, são formados em panificação, em confeitaria, em beleza feminina e masculina. A nossa primeira ideia é ampliar esse programa e assim como eu falei da questão da segurança direcionada por regiões e por características, aqui também. A ideia é a gente ter o Botucatu em Frente, por exemplo, do comércio. Por que não formar essas pessoas como empacotador, como estoquista, como representante? O Botucatu em Frente da indústria, por que não treinar essas pessoas como estoquista, como funcionário de linha de produção? Então a nossa ideia é ampliar esse programa. Segunda grande questão, que aí vai em cheio com a questão do morador de rua, a ampliação do nosso espaço acolhedor. Hoje a assistência social do município, não só através dos CRAS, mas principalmente através do espaço acolhedor, desenvolve um trabalho humano extraordinário.
São essas pessoas que de madrugada, nos dias frios, estão nas nossas ruas, acolhendo essas pessoas, e esse programa vai continuar. Por óbvio que a segurança pública tem que participar de todo esse processo, porque no meio de bons cidadãos que, infelizmente, vivem um momento de vulnerabilidade, podem se infiltrar alguns criminosos, e a ideia é que a gente faça essa triagem, esse tratamento. Mas é um programa com o Botucatu em frente, com a segurança alimentar. Botucatu hoje, impactos da pandemia, Márcio, que a gente esquece. Antes da pandemia, Botucatu distribuía pela assistência social, pelos CRAS, 1.200 cestas básicas por mês. Hoje distribui quase 5.000 cestas básicas. Efeito da pandemia, que alguns acham que já ficou para trás há 2 anos, olha como essa onda pega. Então a ideia é que esse protocolo de segurança alimentar, bem estruturado, bem abrangente, também tenha continuidade em parceria e aliado ao Botucatu em frente. E aqui a gente não faz distinção de raça, de opções, de cor do cabelo, de cor da pele, de religião. Isso é um programa para Botucatu todo, para a cidade como um todo. Aquela pessoa, aquele cidadão, aquele irmão que está numa condição de vulnerabilidade vai ter esse degrau da prefeitura para tentar mudar a sua situação. Perfeito. Mais um tema agora, no finalzinho do nosso bate-papo: turismo sustentável. Botucatu é uma cidade turística e a sustentabilidade é fundamental. Turismo talvez seja a pasta onde, além de todas as outras preocupações, a gente dê o maior holofote ou o maior protagonismo. Porque a gente encara cultura, esporte e turismo, quando eu falo a gente, eu, doutor André e todo esse grupo que integra a nossa chapa, como um desenvolvimento econômico. Como eu disse lá atrás na questão do meio ambiente, esses assuntos não precisam ser dissociados. E o turismo, como desenvolvimento econômico, também não pode ser dissociado. Eu faço algumas comparações com respeito às cidades com as quais eu comparo, mas, por exemplo, Barretos. Botucatu, do ponto de vista de infraestrutura urbana, não deixa nada a desejar para Barretos. E Barretos hoje tem a 2ª maior festa temática do mundo, só perde para uma festa americana. Brotas, o turismo de aventura, o turismo de cachoeira. Nós temos uma condição natural, sob o meu ponto de vista, sou bairrista e sei que sou, mas a gente tem uma condição natural, na minha opinião, muito melhor que a de Brotas. Mas Brotas se organizou antes que Botucatu. O que nós temos que fazer é concentrar essa organização. 2 grandes ações a gente vai fazer. Primeira, que não requer nenhum centavo de investimento. Uma organização de uma agenda unificada do esporte, da cultura e do turismo em Botucatu. A gente vai ter do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de cada ano uma agenda bem organizada para que os eventos não concorram. E a partir dessa agenda unificada, a identificação de grandes eventos, como eu digo, grandes âncoras, como por exemplo uma festa típica. Por que não? Aproveitando a nossa história, por que a gente não pode ter a maior festa tropeira do mundo? Por que a gente não pode ter a maior festa religiosa do mundo? Por que não? Outra medida, outra sequência do nosso plano de governo é a construção do nosso centro de eventos. A Prefeitura já desapropriou uma área de 4 alqueires ao lado da represa do Rio Pardo, um projeto maravilhoso de um arquiteto de Botucatu, que está na Prefeitura, posso falar o nome? Pode do ser. Miquelin, um projeto sensacional para o nosso centro de eventos. E é um projeto que em 2025, eu e o doutor André, a gente vai tirar do papel. Com essa infraestrutura do centro de eventos, com essa agenda organizada, Botucatu passa a ser um polo de atração de eventos esportivos, culturais e turísticos. E por que não, no melhor sentido da palavra, explorar as nossas belezas naturais? A gente não precisa ter um turismo, não precisa ter atividades dissociadas do meio ambiente. Muito pelo contrário, a nossa costa é maravilhosa. Eu, particularmente, acho a nossa costa muito mais bonita que a região de Campos do Jordão. De novo, sou bairrista, mas é bonita. Por que a gente não pode, dentro dessa pegada, desse conceito de turismo, explorar uma região como essa? As nossas cachoeiras. Comentei aqui da unidade de conservação da Cascata da Marta. Quantas cachoeiras nós não temos em Botucatu que podem ser, de novo, no melhor sentido da palavra, exploradas como ponto turístico? A nossa culinária. A atenção do nosso povo, o carinho do nosso povo, comentávamos aqui antes do ar, o carinho que algumas pessoas oferecem para a gente, um café, um bolo. Nós temos uma gastronomia sensacional e é nessa linha que a gente vai seguir. Organização de agenda, centro de eventos e a cidade integrada. Perfeito, candidato. Agora a gente vai deixar os 3 minutos finais da nossa sabatina para que você fale com a população, com os ouvintes da Previra FM, por que a população deve votar no Fábio Leite. Essa pergunta é muito importante, Márcio. Eu queria pedir ao cidadão, à cidadã botucatuense que nos ouvem, assim como vocês, eu sou um botucatuense de coração. Temos botucatuenses que não são nascidos aqui, mas foram muito bem acolhidos na nossa cidade e continuarão sendo acolhidos. O nosso projeto, o nosso programa, meu, Fábio Leite, do Dr. André,
É um projeto de continuidade, sim. Na nossa opinião, a gestão que foi feita, especialmente pelo prefeito Pardini, foi uma gestão muito, muito positiva para o nosso município. Isso não significa que Botucatu não seja uma cidade perfeita, não. A gente sabe os desafios e comentamos de alguns desafios aqui nas pastas ou nos temas que você colocou. E com essa responsabilidade, é com esse compromisso que a gente se coloca como candidatos para tratar essas questões. Nesse momento eleitoral, infelizmente, algumas pessoas estão tentando transformar Botucatu num monstro. E a cidade não é isso. Botucatu é uma cidade acolhedora, Botucatu é uma cidade de um clima extraordinário, Botucatu é uma cidade de pessoas fabulosas, de pessoas que querem contribuir, de pessoas que querem trabalhar, de pessoas que gostam, sentem-se bem aqui em Botucatu, independente de terem nascido aqui. E é nessa pegada que a gente quer continuar. Fugir de desafio? Não. Simplificar problemas que precisam ser resolvidos? Não. A gente vai trabalhar com essa seriedade que a gente trabalhou, eu por 8 anos, o Dr. André por 6 anos e meio na prefeitura. Mais uma vez, se puderem ajudar, no dia 6 de outubro, do fundo do coração e da forma mais humilde, eu peço o apoio da população, o nosso número é 55. Botucatu, no dia 6 de outubro, se quiser que esse projeto de continuidade do prefeito Pardini, até do ex-prefeito João Cury, que participou de tudo isso, com Fábio Leite e o Dr. André Spadaro, no dia 6 de outubro, 55. Candidato Fábio Leite, muito obrigado por ter comparecido, ter participado da nossa sabatina. Boa sorte aí no dia 6 de outubro. Muito obrigado, viu? E sucesso para vocês. Muito obrigado.